Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, a economia comanda as manchetes dos principais jornais do país. Aqui a Folha. Dólar bate novo recorde e fecha a 6,9, apesar de o Banco Central intervir. Daqui a pouco a gente começa a analisar os porquês disso. O presidente Lula fez até uma ameaça ao Banco Central ontem. E aí, quando ele deita a falação a esse respeito, as coisas andam para trás. Aqui, BC intervém 2 vezes, mas dólar sobe de novo e é recorde. Moeda fechou o dia a 6,9. Foram vendidos 4,620 bilhões. O Banco Central vende, coloca mais dólar no mercado, aumenta a oferta, tentando baixar o valor da moeda norte-americana. Aqui o valor. Dólar segue escalada e supera 6,9, apesar da intervenção do Banco Central. Esse é o valor. E tem o Globo. Dúvida sobre empenho fiscal do governo e corte de gastos leva dólar a novo recorde. Intervenção do BC foi insuficiente para conter cotação da moeda. Haddad apela para Congresso aprovar sem desidratar pacote de ajuste. Já está desidratado. E se puderem, forças econômicas que atuam contra os interesses da população vão forçar mais desidratação. Quer ver o texto do Globo? Apesar de o Banco Central ter feito ontem a maior intervenção no câmbio desde o ápice da pandemia, com leilões de 4 bilhões e 600 milhões de dólares, a moeda americana fechou o dia cotado a 6,9, maior patamar nominal em toda a história do real. Para analistas, pesam. O porquê, A desconfiança do mercado financeiro em relação ao empenho fiscal do governo Lula e o risco de o pacote de corte de gastos enviado pela equipe econômica ser desidratado pelo Congresso nesta semana. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apelou para que isso não ocorra. Tem alguém aqui, um dos jornais acaba dizendo que também foi a fala do Lula que levou a isso. Uma coisa assim, Banco Central e tal, não resolve e tal. Eu vou cuidar disso. Esse eu vou cuidar disso custou caro, segundo um jornal. Deixa eu ver a Folha aqui. O dólar fechou e tal, com alta, 2 leilões extraordinários e tal. Juros futuros também voltaram a subir. Negociações de títulos e tal. Aí tem Lula faz apelo pela não desidratação de pacote, diz ministro. Lula pediu para que o pacote fiscal não seja desidratado no Congresso, disse o ministro Fernando Haddad. Após encontro com o presidente, o chefe da pasta econômica afirmou que a aprovação do plano é necessário para... A aprovação deve ser necessária, deve ser um engano gráfico aqui, para fechar as contas. Tem uma foto na primeira página do Globo
Eu tenho o Globo aqui, ó. Tá aqui. Eu vou pedir para o Fernando isso, mostrar no digital, porque é uma foto meia assustadora, né? Meia de filme de terror, mas aconteceu ontem no Rio e ela acaba sendo muito bonita. Extremos que se encontram. Aí tá. Deixa eu ler aqui que é mais fácil. Após manhã abafada, à tarde o Rio foi atingido por uma ventania e chuva de granizo. Queda de árvore de Natal flutuante em Maricá causou a morte de um operário. A televisão mostrou a árvore e tal, caindo devido à intensidade dos ventos. Aqui o pessoal se arrancou da praia, né? Porque apareceu essa nuvem de filme de terror. Rapidamente, em segundos, as pessoas se assustaram e desabou uma tempestade que causou problemas ontem no Rio de Janeiro. Também tem uma notícia de hoje de manhã que seja talvez o menor país do mundo, Tuvalu, foi vítima de um tufão, e a destruição provocada na região é muito grande. Parece que tem 300 mil habitantes, uma situação grave, um tufão, não, é um terremoto, não é um tufão, é 7 e poucos graus da escala Richter, é uma coisa, ou os dois, é uma coisa que ainda não está claro, não está no noticiário dos jornais, eu ouvi no rádio hoje, na CBN, e estamos esperando detalhes. É um país que, a longo prazo, né, se imagina que possa ser engolido pelas águas do oceano, pode ser engolfado pelas águas do oceano que estão subindo. E é um país, uma ilha. Vamos ver o que vai acontecer. Câmara muda texto e inclui refrigerantes no imposto do pecado. Putz, até que enfim alguém teve vergonha na cara. Vergonha na cara. Alterando mudança feita pelo Senado, deputados devolveram os refrigerantes ao pacote de produtos que pagarão imposto adicional por fazerem mal à saúde, dentro das novas regras que transformam o sistema de tributos sobre o consumo do país. Vou fazer um raciocínio, vamos fazer um raciocínio junto. As pessoas sabem que esses refrigerantes fazem mal. Esses refrigerantes são verdadeiros venenos pelo excesso de açúcar que contém, não tem mais dúvida. O mundo todo democrático não acaba com os refrigerantes, não proibir, mas procura inibir o seu consumo. Uma das maneiras de inibir o seu consumo, sem proibir a fabricação, é aumentar o preço. Então, fica mais difícil, fica caro, cai o consumo e quem ganha é a saúde da população. É assim que se age. Aí vem alguém e inclui o refrigerante, não, os refrigerantes, Coca-Cola, Guaraná, todos os refrigerantes que você conhece, inclui dentro desse chamado, exclui desse chamado imposto do pecado. Estava lá e alguém excluiu. Você acha que essa pessoa excluiu por razões nobres, porque ela acha que Coca-Cola faz bem, que Guaraná faz bem, e que é uma colaboração do Congresso para com a indústria nacional do refrigerante? Você acha? Nada disso. Essa pessoa que fez isso, que eu não sei quem é, pode não ter acontecido, não estou fazendo acusação, mas é bem provável. Defende interesses da indústria.
sejam eles quais forem. Ele sabe que faz mal, ele sabe que essa providência de taxar, de aumentar o imposto dos refrigerantes é saudável e ele insiste em manter os refrigerantes fora desse imposto do pecado. Então, eu desconfio das intenções dessa pessoa. Por que ela agiu dessa maneira? Certamente agiu por interesse da indústria. Agora, o que tem por trás dessa ação, eu desconheço, mas desconfio, viu? Desconfio. E outras coisas que vão aparecendo desse tipo. É doloroso ver uma ação desse tipo quando se sabe que a inclusão no tal imposto do pecado representa um lance a favor da saúde da população brasileira, um lance na prevenção de doenças na população brasileira. Então, pelo menos houve um momento porque as pessoas começaram a reclamar, a cidadania grita, né? E gritou. Né? Eu acho que eles se acovardaram e se enquadraram, eu acho. Estão exigindo as emendas parlamentares, a liberação, querem mais, para votar os projetos importantes da economia que estão no Congresso. O governo faz apelos, etc, etc. Eu acho que essa colocação não é uma colocação só política, tem um quê de chantagem. Quer dizer, ou você vota, ou você dá o dinheiro para as emendas parlamentares, não são criminosas nem nada, acontece muita coisa quando elas saem, né, dos cofres públicos e vão para outros cofres públicos e depois acabam em cofres privados e outros mais. Então, usam, né, o fato da não liberação dessas emendas para chantagear o governo. O governo está preocupado. Agora, quando o PT era governo e tinha uma maioria ou algo perto disso do governo, o PT fazia essas coisas também. Olha, e votava, se colocava contra projetos do governo que se sabia que eram projetos corretos e necessários. E dizia, olha, forme a sua maioria. Forme a sua maioria, faz parte da democracia. Faz parte da democracia, mas esse é um caso especial, porque usam um expediente democrático de dizer não, de votar contra, não por uma razão ideológica ou até para brecar o governo, mas para obter do governo uma grana para suas bases eleitorais. E eu acho que deviam acabar com as emendas. O que são as... Alguém disse, eu já vi jornalista importante, disse, não, é interessante, o deputado, o senador pode dar lá para a sua área coisas que são interessantes, que a população quer. Reduz, pulveriza o dinheiro. Esse dinheiro unido, né, não pulverizado, dado um pouquinho para cada um, pode construir, deve edificar, deve patrocinar programas de interesse de toda a população de uma região inteira do país, não pequenininho, vamos fazer aqui, vamos fazer uma casinha aqui, vamos fazer uma fonte luminosa aqui, até coisas boas, mas tudo pulverizado. Você precisa de uma massa, então não é bom. E mais, sob o aspecto da democracia, quem já é deputado fica com uma vantagem eleitoral sobre quem quer ser, porque não tem, quem quer ser não tem esse dinheiro todo para oferecer para o eleitor. Prisão de Braga Neto acende alerta no Exército sobre Heleno. Também o general de 4 estrelas, ex-chefe do GSI de Bolsonaro, é implicado
em casos de trama golpista e da ABIN paralela. Estão cercando, vão de baixo para cima, do lado e tal, para chegar em quem? Vão chegar no Bolsonaro. Tudo indica. Esse é o caminho apontado. Pode escrever, a não ser que as coisas mudem, que aconteça alguma coisa, um inesperado, mas tudo está apontando para o Bolsonaro. Tem uma coisa aqui sobre a qual tenho dúvidas, que é de São Paulo. Revisão de tombamento nos jardins permite condomínio horizontal. Praça em região dos jardins, onde Condemfat facilitou a construção de condomínios residenciais com até 10 metros de altura, desde que tenha aval municipal. Mudança é defendida por parte dos moradores, mas a associação pretende contestá-la na justiça. Eu coloco uma interrogação e pergunto: isso não é para favorecer, as empresas construtoras? Não é para favorecer essa gula, né, da empresa da construção? Será que é uma intenção? Porque eles dizem o seguinte: não, o pessoal está mudando dos casarões, as famílias ficaram menores, os casarões ficam vazios. Será que não seria melhor, por exemplo, permitir escritórios, permitir empresas? Claro, não vai permitir uma fábrica ali, mas um escritório de uma empresa, num desses casarões, em vez de abrir para especulação imobiliária. Eu não sei, eu sempre estranho essa tentativa. E vejo que um dos baluartes da resistência, não é por causa do pessoal rico que mora lá, é porque é cheio de árvores, é um lugar que as pessoas passeiam, é um lugar tranquilo, é uma coisa boa da cidade. Agora vem condomínio horizontal. Hoje falo em 10 metros, amanhã vem um vereador e fala em 11, 12, 13 e tudo. Olha aqui, ameaça, é o editorial do Estadão. Ameaça de Lula ao Banco Central, ao chamar de irresponsável a alta dos juros e afirmar que vai cuidar disso. Lula fez pouco da autonomia do Banco Central e lança dúvidas sobre a independência de seu escolhido para presidir o banco. Eu tenho impressão, pelas circunstâncias, inclusive circunstâncias da economia, que o doutor Galípolo vai ter problemas com o Lula. Eu acho, porque ele se curvar às diatribes do presidente tem limites. Ele tem uma biografia até bonita a defender. Ele tem que se colocar perante a história, ele presidente do Banco Central. Então chega um momento que o cara para de se agachar. Agachar muito é perigoso, você sabe, né? Então pode acontecer coisas inesperadas. Então eu tenho a impressão que o potencial de briga aí é muito grande, presta atenção. E o Galípolo tem todo esse patrimônio dele a defender, não é assim, não é assim. O Jorge Ocubaro faz um artigo no Estadão, no Espaço Aberto: ler pouco, crescer pouco. Baixo índice de leitura significa melhor compreensão do mundo em que se vive e mais dificuldades no acesso a melhores postos de trabalho. Eu colocaria educação, leitura de livros e tal, é consequência da educação, normalmente. Eu acho que a nossa situação é uma educação horrorosa. Eu gostaria até de falar um palavrão, mas não falo. Me segurei. É um horror, uma porcaria, uma porcaria. Teve um concurso aí de matemática e ciências esses dias,
O Brasil ficou lá na rabeira, só acima do Marrocos. Que história é essa? Então, não é só dinheiro também, tem uma questão de qualidade. E os professores, salário, tem que ter salário bom, concordo, mas os professores aí também têm a sua boa parcela de responsabilidade em se preparar e propiciar o desenvolvimento de seus alunos. E também tem a legislação, você vê que chega aluno no 4º ano fundamental, a gente chamava de primário, há muitos anos, quando eu estudava aí no começo da escola, da minha escola, já curso primário. Termina o 4º ano primário, 4º, 5º fundamental, o cara não sabe ler, não está alfabetizado. E quando sabe, não entende o que leu, não sabe interpretar texto. Chega adulto que não sabe. Tem gente que faz vestibular e não sabe. Não tá? Explica isso. A pessoa não consegue explicar. Aí tem um anúncio da prefeitura aqui, respondendo a críticas sobre preços dos serviços nos cemitérios. Esse é o último dos serviços. Aí a prefeitura desmente toda essa história e diz assim que menos 25% foi a queda no preço do pacote social com a concessão de enterro, né? 21 cemitérios serão reformados até 2027. 42 agências funerárias prestam serviço após a concessão, antes eram 13. Então eles estão dizendo que são indevidas as acusações, etc., contra a privatização dos cemitérios. Eu me veio uma história de um muro de um cemitério na Rua da Consolação, que tinha um encrave, tinha um dente assim, que era um pequeno estacionamento. E tinha uma placa colocada pela prefeitura, não era privatizado, que a prefeitura acabou tirando. Estava assim, espaço reservado exclusivamente para os usuários destes cemitérios. Acabaram tirando. De repente, os usuários resolviam usar mesmo. Planalto libera 7 bilhões em emendas. Congresso exige mais para votar, queremos mais. Recursos foram destinados para tentar destravar projeto de corte de gastos do Legislativo, mas parlamentares querem definição sobre fatia de 8 bilhões, espólio do orçamento secreto. Estou vendo uma foto do Lula de chapéu, ele está em São Paulo, está tomando cuidado, está vendo? Não está tão refeito assim, precisa tomar cuidado e tal. E está despachando muito pelo telefone. Ontem ele recebeu 3 ministros, teve uma reunião de 2 horas com Haddad. Haddad encontra Lula e diz esperar aprovação de pauta econômica. No dia seguinte, a alta médica, o presidente Lula recebeu ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Haddad disse que o governo espera que as medidas econômicas do Congresso, incluindo a LDO e a LOA, sejam aprovadas neste ano. Como diria o Datena, espere sentado, ministro, espere sentado. Deixa eu ver. Vou virando aqui o Estadão. Moraes prorroga novamente o inquérito das fake news. Não vai acabar mais esse inquérito. Ministro do Supremo amplia em 6 meses prazo para a conclusão da investigação aberta em março de 2019 e alvo de contestações. É aquele onde é acusador, vítima e juiz. E aqui tem Rodrigo Bessa. Tem um anúncio aqui de uma promoção do Estadão, está aqui, ó. A Sônia Raci vai entrevistar o Rodrigo Bessa. Está aqui, eu vou ler aqui, quer ver? Live Cenários com Sônia Raci. Hoje, o psiquiatra e neurocientista Rodrigo Bressan fala sobre a importância da saúde mental nas empresas. Pô, Bressan, faz um estudo sobre a saúde mental dos governantes. Não tem. O cara, para entrar numa empresa,
tem que fazer exame psicotécnico, psicotrônico, habilitação, curso de descendência ilimitada, de sangue, de calo, tem unha encravada, tudo. Aí vem um cara se candidata a presidente da República, e se ele é louco? Nós já tivemos louco presidente. Tem uns que não são de papel passado. Por exemplo, tem um cara, sempre se preserva, né? A história preserva. Um presidente da República, Delfim Moreira, enlouqueceu no cargo. Aí não queriam tirar, por razões políticas. Na época eu não tinha nascido ainda. Você pode não acreditar, mas eu não tinha nascido. Aí o Delfim Moreira enlouqueceu. E foi piorando, né? Naquela época o cara falava, ficou caduco. E, por exemplo, ele antes, como é que ele governava? Um grupo de secretários, de ministros, assumiu o governo. Um grupo de ministros lá assumiu o governo e fingia que ele era o presidente da República. Ele ocupava a sala do presidente e tal. Então contam histórias assim, que no meio da noite ele chamava o motorista, chamava os assessores, 3 horas da manhã, dizia, olha, eu quero ir lá para o centro, Rio de Janeiro, que era a capital, quero ir lá para o centro comprar uma camisa. É uma das histórias que eu conheço. E tem uma outra história que ele tinha o seguinte, ele recebia as pessoas pediam, ele gostava, dentro da loucura dele, de ficar atrás das cortinas, que eram enormes, da sala dele eram enormes, ele ficava lá espreitando as pessoas que estavam esperando a chegada dele, a entrada dele. Gostava de ficar espreitando. E aí era uma das manifestações de loucura. Assim mesmo ele terminou o governo. Talvez um louco seja bom, porque, enfim, não aconteceu nada de grave. Delfim Moreira, não confundir com outros Delfins. Mesmo sob intervenção do BC, dólar sobe 1% e bate novo recorde, você já viu. Deixa eu ver a Folha, aqui que tem de novidade na Folha, eu já virei aqui. Tem um cara aqui no Estadão, uma pessoa, cara, respeite, né, Boris, dizendo que o governo, a economia do Lula vai na direção da economia da Dilma. Me passou um frio pela espinha. Apenas 16% das 8.390 obras prometidas por Nunes em São Paulo são novas. Conjunto, apenas 16% das 8.390 obras. Conjunto da Zona Norte, iniciado em 2010, teve unidades entregues em 2022. Gestão fez parte das obras, afirma secretário. Butantan pede à Anvisa registro de vacina de dose única contra a dengue. É uma notícia positiva. O Instituto Butantan enviou à Anvisa pedido de registro da Butantan DV, da primeira vacina em dose única contra a dengue, que obteve 79,5% de eficácia na última etapa de teste. Se aprovada, o órgão pode prover cerca de 100 milhões de doses em 3 anos. Que bom, hein? Ainda tem gente que nós devemos respeitar e até elogiar. Aqui tem uma coisa, nova revisão de dívida dos estados premia maus gestores. Os caras gastam tudo, outros ficam direitinho, fazem sacrifício e tal. Aí chega na hora do pega para capar, governo, eu preciso de... E eles conseguem. Então, não vale a pena ser correto, governador. Projeto de leis que reduz juros nos valores devidos à União incentiva descaso com orçamentos e ampliação de gastos por governadores, com o país à beira de uma crise fiscal,
Congresso deveria ser mais responsável. E essa semana, você sabe, vão tentar votar tudo. Fiscal, orçamento, tá? Uma atrapalhação para chegar no final do ano com tudo votado. Essa semana é uma semana lotada. Estamos chegando no final. Quem tomou cafezinho conosco? O Edson Prado, Eunice Pereira, Ari Rodrigues, Luiz Otávio, Manuela Lana, Giancarlo Santos, Raimundo Monteiro, Paulo Aníbal, Nanca Tavares, Adriano Albuquerque, Samuel Leite, Ivan Leonardi, Eliezer Vieira, Fernando Lino, Reginaldo Mocelin, Reginaldo Mocelin, de São Gabriel do Oeste, Alvino Deluque, de Cuiabá, Paula Freires, de Fortaleza, e Marcos Túlio, da gloriosa Bragança Paulista. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, em todas as nossas plataformas. Tenha um excelente dia. Até amanhã.